A verdade é que é mentira esse negócio de que ninguém, você não pode, não precisa contar com a opinião de ninguém, que você se basta sozinho. Isso é uma grande ilusão. Isso faz com que as pessoas fiquem arrogantes, porque todos precisam de todos. E é por isso que Deus nos fez incompletos, para que nós dependêssemos uns dos outros, que precisássemos dos outros. Essa ideia de achar que você não precisa da opinião das pessoas, que você não precisa de ninguém, isso é uma mentira do diabo, para fazer você ficar arrogante, para fazer você ter essa falsa ideia de que você não precisa, que você se vira sozinho. Não é verdade, é mentira. Você precisa de todo mundo, todos precisam de todos. Em algum momento do seu dia, em algum momento da sua vida, nas suas viagens, nos lugares por onde você vá, no comércio, no médico, no dentista, no cabeleireiro. Você precisa das pessoas, todos precisam de todos em algum momento. Não de todos ao mesmo tempo, mas todos nós precisamos uns dos outros. E mesmo que a gente se engana com essa falsa ideia, essa é uma ideia egoísta e arrogante, prepotente, de pregar essa mentira, essa coisa rasa, essa coisa baixa, de falar que as pessoas não precisam umas das outras. É uma mentira. Isso é uma grande mentira. Isso é uma mentira do diabo. Porque exatamente no momento que a gente faz uma mensagem, que as pessoas escrevem ou publicam, dizendo que não precisa das pessoas, você precisa que alguém assista aquilo que você está postando, que alguém veja. Você precisa até que alguém acredite nisso, porque sozinho você não acredita. Ninguém escreve para si mesmo e guarda lá na gaveta, sem deixar que ninguém veja. Ninguém tira uma foto e enche de mensagem, de palavras e escrita, dizendo: eu não preciso de ninguém, eu me basto, e guarda essa foto. As pessoas fazem isso e publicam essa foto, porque elas precisam umas das outras. E o diabo prega essa mentira na cabeça das pessoas para deixá-las arrogantes, sofridas, desconectadas, distantes, escravas de uma mentira, deslavada por falta de inteligência. É uma grande falta de sabedoria falar que você não precisa da opinião do outro, que você não precisa do outro, que você não precisa das pessoas, que o que elas acham de você, isso não importa. Porque importa tanto que você está falando isso. Você está tentando fugir da verdadeira, da grande verdade, que é você se importa com a opinião dos outros. Você está aflito, sofrendo, machucado com a opinião dos outros. Isso importa demais. Você gostaria que todos falassem bem de você. Você gostaria que no fundo, todos falassem mil maravilhas, só flores de você. E por que isso é impossível? Que as pessoas falem só bem de você? As pessoas fracas, derrotadas, escravas de uma arrogância, escravas dessa ideia maluca, dessa ideia insana, insensata, diabólica. Então as pessoas presas nessa mentira, elas falam que começam a escrever coisas e falar, e escrever mensagens e postar vídeo dizendo: você não precisa da opinião de ninguém. E é mentira, porque exatamente nesse momento você está fazendo isso para que alguém veja. Você está dizendo que você não precisa e precisando de alguém acreditar nisso, mas é uma mentira, você precisa. Aí tem gente que veste uma roupa e fala: não preciso. Olha, você olha no espelho e fala, e tira uma foto com aquela roupa, com aquele sapato, com aquele carro, e diz: não preciso da opinião de ninguém. E é mentira, porque no momento que você colocou essa roupa com a intenção de mostrar, de que alguém veja, você já está dependendo da opinião do outro. E por que as pessoas falam tanto isso, que você não precisa da opinião dos outros? As pessoas falam isso exatamente porque elas não estão preparadas para ouvir uma opinião negativa. Elas querem ouvir só rosas, só flores a seu respeito. São amantes de si mesmos, mas são escravos de uma ideia errada. São escravos de uma opinião diabólica, de uma mentira satânica, de dizer que você não precisa das outras pessoas, que você não depende, etc, etc e tal. Esse depender não é que se a pessoa falar ou não falar alguma coisa você vai deixar de existir. Não se trata da sua existência, e sim do seu bem-estar, da sua sobrevivência,
Você pega o ônibus, o carro, você precisa abastecer. Para aprender a dirigir, você dependeu de alguém, você precisou que alguém te ensinasse. Todos nós nascemos com um percentual de inteligência e a sabedoria a gente ganha com o tempo. Mas se a gente não puder, não tiver em quem se espelhar, a gente permanece parado, travado naquilo que é. A gente não consegue ser mais nada, não evolui. Então essa ideia de falar que não depende da opinião das outras pessoas, que você é isso, que você é aquilo, que eu sou isso, que eu sou aquilo outro, essa ideia de falar que a gente é tudo isso sem depender e sem precisar de ninguém, é uma mentira satânica, diabólica, para fazer com que as pessoas se distanciem, se tornem arrogantes, prepotentes, orgulhosas, vaidosas e sofrendo porque elas dependem. Elas postam isso dizendo, não precisa da opinião de ninguém, mas se ninguém curtir, elas se frustram. Se ninguém aderir à ideia, essa pessoa não precisa, eu também não preciso, eu me espelhei nessa pessoa. Você deve ser muito tolo para se espelhar em alguém que diz que você não precisa de ninguém. Porque você não precisa de ninguém, mas precisou de um tolo falar alguma mentira para você começar a depender dessa tolice, dessa mentira, para poder criar sua opinião, o tanto que você precisa. Mas não seria melhor você precisar e depender de boas opiniões, de ideias sadias, de pessoas que realmente falam a verdade, falam, você precisa de todo mundo. Não é bom que as pessoas andem sozinhas, é bíblico. Você precisa de Deus acima de qualquer coisa. E depois você precisa de todo mundo. Isso se trata do amor ao próximo. É claro que você não vai conseguir mudar o mundo acreditando nisso, acreditando que você precisa das pessoas. E também você tem que ser sábio na hora de declarar o quanto você precisa de alguém. Precisa perceber que você vai continuar precisando das pessoas, mas quais delas realmente vai estar disposta a te ajudar, vai estar disposta a te acolher. E você tem que fazer a tua parte também, tem que fazer a sua parte. Por exemplo, existem várias pessoas que entrega tudo para Deus, religiões e tudo. Entrega tudo para Deus. Deus é o Deus do impossível. Claro, Deus é o Deus do impossível, mas é do impossível. Porque o possível, Ele deixou para que você fizesse, para que você fizesse a sua parte, para que você fosse útil. Você não pode sentar ou deitar numa cama e ficar lá, não, Deus é o Deus do impossível, tudo vai acontecer aqui e na hora certa. Não é bem por aí. As coisas vão acontecer, mas você precisa se mexer. Você precisa fazer a tua parte. Você precisa dar o seu pontapé inicial. Deus vai agir exatamente nas coisas que é impossível para nós. Mas nós precisamos fazer a nossa parte, dar o nosso pontapé, nos esforçar, acreditar em nós mesmos. Claro, acreditar em Deus primeiramente, acima de qualquer coisa. Mas deixar de fazer a nossa parte é apenas se apegando na ideia de não pode deixar que está tudo nas mãos de Deus e tudo Ele vai resolver. Ele está no comando. É verdade que Ele está no comando. É verdade que Ele vai fazer. Mas a gente precisa se levantar e ir atrás. A gente precisa ter coragem, pedir a Deus orientação, sabedoria, pedir que Ele nos guie e ir atrás. Fazer a nossa parte. Fazer aquilo que é a nossa parte fazer. Então não vai ficar só esperando que as coisas aconteçam. Do mesmo jeito, é você deixar de acreditar no que é correto, deixar de entender que você precisa das pessoas, que você precisa de alguém abastecer o teu carro, que você precisa fazer as coisas acreditando que o outro possa completar seu dia, completar aquela tarefa que você sozinho não consegue. E até fazer aquelas coisas que você não sabe fazer. Então a gente precisa das pessoas. Todo mundo precisa de todo mundo em algum momento. O tempo todo a gente está precisando das pessoas. Então aprenda de uma vez que é a mentira diabólica, satânica, de que você não precisa de ninguém. Que você sozinho se basta. Isso é uma mentira que o diabo colocou em grande parte da sociedade para escravizá-las mais fácil. À medida que você acredita nessa mentira diabólica de que você não precisa de ninguém, você se torna uma pessoa insuportável.
Você se torna uma pessoa prepotente, arrogante. E é em cima dessa falsa ideia, dessa mentira de que você não precisa de ninguém, que você não depende de ninguém, que você se torna um escravo do diabo, um escravo da maldita ideia de que você é autossuficiente, porque ninguém é autossuficiente. Você vai ao toalete, você vai ao banheiro, você fala, isso aqui eu faço sozinho. Você precisou de que o banheiro estivesse pronto lá, feito por outra pessoa. Você precisou de ter água encanada lá, obra das mãos de outra pessoa. Você precisou de ter uma bacia sanitária para você sentar, que foi feito por outras pessoas, pela ideia de outras pessoas. Você tem a luz elétrica lá no teu banheiro, na tua casa, no teu quarto, que precisou de outras pessoas, precisou do instalador, do próprio criador de certas facilidades. E assim vai ligando uma coisa a outra e uma coisa a outra. Você também é útil. Você também é útil. Você dependendo de tantas coisas de outras pessoas e ao mesmo tempo você é útil em tantas outras coisas que você faz no dia. Porque todo mundo precisa de todo mundo em algum momento. E é por isso que Deus fez essa perfeição do mundo tão repleto de pessoas, de opiniões, de ideias. Mas é preciso aceitar que, observe, amar o Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Amar o próximo como a ti mesmo é uma maneira de entender que você precisa do outro. Amar o próximo como a ti mesmo é uma maneira de aceitar essa grande verdade que é: você precisa das pessoas, você precisa de todo mundo em algum momento. Você não precisa de todo mundo ao mesmo tempo, mas você não pode se agarrar a essa ideia maldita de eu não preciso de ninguém, eu sou isso, eu sou aquilo, eu não dependo de ninguém, porque isso é uma mentira. E desde antes de nascer até o dia que você morrer, até o dia que você partir desse mundo, se você veio para esse mundo pelas mãos dos outros e vai partir, vai deixar esse mundo por mão dos outros, você imagina que entre o seu respirar pela primeira vez nesse mundo e o seu suspiro pela última vez, nesse intervalo você vai precisar de muita gente para conseguir fazer o seu trajeto, percorrer o seu caminho. Olhe essa estrada, olhe os lugares onde você pisa, onde você vai. Tudo depende de alguém. Exatamente. Você está aí no seu carro assistindo a sua televisão, se desfrutando da tecnologia, de fruto do seu salário, mas dependendo de outras pessoas, do sinal da sua internet, a bateria do seu celular, do motorista que dirige o carro que você está. Se você estiver dirigindo o seu carro, você também dependeu de um mecânico para avaliar se o carro está em condição de uso. Você depende de uma tecnologia, de uma segurança. E acima de qualquer coisa, você é dependente de Deus na sua vida. Você é dependente da obra das mãos de Deus. Então, pare de acreditar nessa mentira diabólica de que você não precisa de ninguém e que está tudo certo, que você sozinho se basta, porque isso é mentira. Isso vai te levar à ruína, ao fracasso, ao desamor. Isso vai te levar à tristeza, à solidão. Isso vai te levar a situações de angústia pior do que você está, por ter acreditado que você não precisava daquilo que você nem só precisa, como às vezes depende. Então pare com essa ideia de achar essas besteiras que o mundo moderno põe na cabeça das pessoas, que as redes sociais põem, de que somos autossuficientes, não precisamos disso, não precisamos daquilo, não dependo disso, não dependo daquilo. Isso são questões interpretativas. É algo muito relativo, é preciso ser analisado com bastante cuidado. Não dá para, ao pé da letra, você acreditar que as mentiras pregadas pelas redes sociais são verdades absolutas. Não existe essa verdade absoluta. A verdade absoluta é Deus. E mesmo assim, Ele te deu livre-arbítrio para você fazer o seu caminho e contar com Ele. Contar com Ele sempre. Mas como Ele não pode estar presente na sua vida, ou seja, Ele está presente, mas você não o vê fisicamente, Ele colocou as pessoas na sua vida para que você entenda, enxergue a importância da obra de Deus. O seu irmão, a tua irmã, os seus filhos, os seus pais e aqueles que aparentemente não são nada seu. Todos eles têm um propósito no seu caminho, na sua trajetória pela vida. E desde quando você nasceu, daqui até o final da sua vida nessa terra, você vai precisar e você vai depender de pessoas, cada vez mais você vai depender de pessoas.
Abandone de uma vez essa mentira de que você não precisa de ninguém, porque isso acaba com a esperança de você ser uma pessoa melhor e fazer coisas melhores e multiplicar o que você tem de bom. Essa mentira diabólica de acreditar que não precisamos de ninguém é o que nos faz depender muito, mas muito mesmo. E além dessa dependência não aceita, as pessoas se tornam escravas da mentira do inimigo, de que você não precisa dos outros. Você precisa principalmente de Deus na sua vida e de reconhecer que Deus fez tudo com o propósito de fazer com que você entenda cada valor em cada pessoa, em cada momento, em cada ação de cada um. Em algum momento da sua vida você vai precisar de pessoas. Não fuja disso. Pare de acreditar nessa mentira de que você não precisa de ninguém, que todos precisamos de todos em algum momento da nossa trajetória aqui.